Fala galera, mais um episódio. Hoje tem um convidado muito especial, né? E vamos convidar a galera aqui, né? Frio, 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 frio. Fala, Andrei. Fala meu E amigo. aí? Ó, chegou o Ó, nosso convidado aqui especial de hoje. Já já entra, só aceitar. Convidado de novo aqui. e aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Cara, Vamos tranquilo, partir hoje para deu pra mais chegar uma, até a né? tempo, né? Hoje deu tempo de chegar mais Legal, cedo, né? que legal, bacana. Só esperar o pessoal entrar, né? Chegou. Olha o André aí. André, Agora, Oh, agora sim. Tá boa conseguindo ouvir noite, boa bem? boa noite. noite, Boa boa noite. noite. Boa noite, Tô Leandro. escutando tudo certinho. Vocês estão Tá, conseguindo escutar? tá legal. Tá dando para ouvir Tá bem. show. Pessoal, dá um feedback pra gente aí, se vocês estiverem com dificuldade para ouvir. Dá um retorno pra gente. O áudio tá legal pra vocês aí, pessoal? Dá um ok pra gente Isso, aí, dá um se, ok, se manda um tiver. oi aí pra gente. Manda um ok pra gente poder começar. Bom, que legal, né? Primeiramente, gostaria de agradecer o Leandro, né? E prontamente nos recebeu com todo carinho, né? E aceitou o nosso convite, né? Então a gente só tem a agradecer, viu, Leandro, pelo seu tempo. A gente sabe que você é papai novo, né? Então Isso, verdade, verdade. a gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente nesse projeto, né? E agradecer Uhum. muito ele que tem um canal, eu já sigo o canal dele já tem um tempo, gosto muito das publicações, né? No final ele vai falar do canal dele direitinho pra gente, colocar as mídias em que ele participa, né? Mas de antemão, já queria te agradecer muito por estar aqui com a gente, tá? E, Tá Andrei, ok. quer falar alguma coisa? Eu só quero agradecer mesmo ter aceito esse convite, né? Que nem ele falou. Tava vendo lá que é papai de primeira viagem. Não, primeira viagem não Verdade. sei, né? Na verdade, fez um post muito. Eu achei legal, assim, Bacana. atrapalhando os investimentos aqui para colocar um momento especial, né? E seja muito bem-vindo a esse canal aqui que tem começado há pouco tempo, mas já veio pessoas muito especiais. E seja mais esse convidado especial que a gente tem um prazer de ter aqui com a gente, né? Legal. Então vamos partir, né? Vamos partir para o nosso início. Leandro, primeira coisa que eu queria te É. perguntar, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que foi que você começou nesse mercado financeiro, o que foi que fez você se apaixonar pelas finanças, né? Teve algum start, alguma coisa que aconteceu na sua vida, ou você já Que me vem assim de levou. uma família de investidor? Pode ficar à Pronto. vontade, Leandro. Tá bom. Só um prazer, doutores, estar com vocês aqui nessa noite. A honra é toda minha, gratidão realmente aí por esse convite, é um privilégio muito grande. Antes de entrar no tema por que eu comecei a investir, eu vou só me apresentar, falar quem é o Leandro, né? Falar um pouquinho de mim, só para quem está nos ouvindo me conhecer um pouquinho. Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas desde a minha adolescência eu moro em Recife, na região nordeste do Brasil, né? Muito por isso até que a gente, quando criou a nossa página lá, a gente colocou Nordestino Investidor, que apesar de não ser nordestino, nosso coração já é nordestino pelo tempo que a gente está aqui. Então, eu sou casado, pai de 2 filhos, sou engenheiro, e aí já trabalho há um bom tempo na engenharia e também lecionando, mas o que é que me levou a investir, o que me levou a investir vai estar muito ligado com essa questão da vida profissional, né? Assim, na minha área de atuação, em engenharia mecânica, e até mesmo lecionando no Brasil, professor, por mais que seja curso superior, mas não recebe, né, financeiramente falando, o que deveria receber de forma geral, ensino básico, ensino superior, enfim. Aí eu sempre senti essa necessidade de, rapaz, é muita correria no trabalho, é uma vida muito dinâmica, muito puxada, não quero estar o resto da minha vida trabalhando dessa forma, dando aula também. Às vezes saía de casa de 6 horas da manhã para chegar em casa, largava do trabalho, ia à noite da aula, chegava em casa de 11 horas da noite. Então, isso não me alegrava muito. Falei, não, tenho que ver formas de conseguir ter uma renda extra. Eu acho que é muito do brasileiro, sabe, pessoal?
de o brasileiro, eu acho que uma das características principais do povo brasileiro é o não se sentir satisfeito com a situação que está e sempre procura algo para conseguir ter uma renda extra. Se a gente for abrir aqui para o pessoal falar, muitas pessoas vão dizer que não, eu trabalho... Pronto, até uma pessoa que está fazendo mentoria comigo. Ele trabalha, ele é acho que o nome é analista, ele trabalha com análises clínicas. E nos finais de semana ele faz bicos de fotografia, sabe? Então, assim, eu acho que isso é muito do brasileiro, procurar formas de conseguir ter uma renda extra, porque a vida não é fácil para ninguém. Então, eu não venho de uma família de investidores, muito pelo contrário, eu acho que é de forma geral, cultural, é algo que é muito carente, né? A nossa educação, ela não nos leva a ser empreendedor, a ser investidor. Ela nos leva a ser o empregado, de forma geral, né? Se a gente for analisar. Então, assim, eu não vim de uma família de investidores, mas nessa minha ânsia de conseguir, né? Quais são as formas que eu vou conseguir de ter essa renda extra que é tão importante, né? E que vai, talvez, aí lá na frente, conseguir fazer com que a minha rotina de trabalho seja menor, menos desgastante. E aí foi quando eu conheci o mundo dos investimentos. Eu até costumo dizer que eu conheci de forma tardia. Algumas pessoas tardia, na realidade, ao meu ver, mas na realidade eu também costumo falar que nunca é tarde para se começar a investir. Mas comece o quanto antes. Esse é um jargão que eu costumo falar. Nunca é tarde. Não, eu tenho 65 anos. Não é tarde. Mas comece. Surgiu isso, esse desejo, comece agora. Então Leandro, é basicamente já que isso. você tocou no assunto, legal a sua história, bem bacana. Você, quando começou, você tinha quantos anos? Você falou que começou tardiamente. Qual que foi a idade que você começou? Pronto. Eu comecei a investir com 30 anos de idade. 30 anos, 3.0. Legal. E hoje eu estou com 33, vou fazer 34 anos. E aí eu falo tarde assim, na realidade, porque eu comecei a trabalhar desde cedo. 16 anos, meu primeiro estágio foi com 16 anos. Então, se lá atrás eu tivesse... recentemente eu conversei até no direct com um jovem de 16 anos, vindo conversar comigo sobre investimento. E de que eu não trabalho, mas eu recebo um dinheirinho e eu quero começar a investir. Poxa, que pensamento legal, sabe? Então, assim, eu sei que não é tarde, né? Uma forma mais descontraída de falar, mas, assim, é muito legal quando a gente vê pessoas mais novas, lá na flor da idade, realmente já pensando em investir. E, assim, sem querer antecipar, mas um dos fatores principais quando você fala em investimento é o fator tempo, né? A gente tem 3 fatores principais: tempo, o aporte em si e a rentabilidade, né? E o fator tempo é o fator que, digamos assim, tu não vai precisar aportar muito, tu não vai precisar ter uma rentabilidade alta, mas se tu tiver um tempo longo, isso vai te garantir um retorno considerável. Leandro, que legal isso daí que você falou, porque se eu tenho um arrependimento, é a questão de não ter começado antes também. Também. Eu comecei mais ou menos com a sua idade, mais ou menos por volta dos 30, só que eu tô com 45, né? Vou fazer 45 sim. agora em agosto, então eu já tenho 15 anos, mas se eu pudesse ter começado antes, com certeza eu teria começado. E uma dúvida, quando você começou, você já entrou direto na Bolsa de Valores ou você começou pela renda fixa? Como é que foi seu início? Você teve, assim, você já atacou direto a Bolsa de Valores ou começou ali numa renda fixa, fazendo uma reserva de emergência? Conta esse início pra gente, como é que foi? Tá certo. Antes de responder, Leandro, galera, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Quem está assistindo aqui, o Leandro vai entregar bastante aí, então compartilha com aquele amigo aí que vai se beneficiar desse conteúdo, né? Isso. É sempre uma live para agregar na vida de cada um que está aqui com a gente, que fica do início ao fim. Então, sinta-se à vontade, mandem pergunta que a gente vai passar aí para esse fera aí que está com a gente. Então, eu já quero dar um parabéns para ele, né? Porque nunca é tarde para começar. E quando você tem esse insight no Brasil, a gente com certeza não tem essa cultura de passar, de falar de dinheiro, falar de empreendimento, falar de investimento, pensar em sair da aba do governo, né? Que a gente vê muitas cidades pequenas, infelizmente, dependendo do dinheiro estatal, quando deveria ser diferente. A gente teria que ajudar esse estado. Então, a gente tem que sair desse círculo vicioso. Pode ficar à vontade, meu amigo. Muito bom, Andrei.
E assim, você falou uma coisa importante, eu acho que todo mundo que está ouvindo é interessante entenderem, que assim, nessa live aqui, o objetivo não é a gente falar de fundamentos de investimento, não sei o que, são extremamente importantes e com certeza a gente leva em consideração tudo isso na hora de investir, né, em um ativo. Mas o principal que eu entendo, né, o objetivo dessa live aqui, e até foi o que me instigou a desenvolver a página quando eu criei a página, foi de mostrar para as pessoas que o investir é simples, não é algo complicado e difícil. E aí eu vou entrar na pergunta que me foi feita, de como é que eu comecei. Na realidade, um dos motivos que me fizeram demorar a começar foi porque eu pensei que era complicado investir. Falei, rapaz, bolsa de valores, rapaz, isso deve ser muito complicado. É interessante que antes da live eu estava conversando com minha esposa, fale de mim, fale de mim. Eu falei, não, eu vou falar. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que, alguns anos antes, ela já ficava, Leandro, vamos investir. Falei, mas Rebeca, a gente tá com isso aqui, a gente tá fazendo isso, a gente tá fazendo isso. Não, mas vamos investir, vamos investir. E de tanto ela falar, a gente começou a investir. E de fato, a gente começou inicialmente pela renda fixa. E a gente começou a investir, eu acho que assim, a importância dos influencers digitais, né? Assim, das páginas de investimento que tem e das pessoas que se destacam falando de investimento. A gente começou a investir através do primo rico, digamos assim. Foi quem ligou aquele start. Eu acho que em muitas pessoas no Brasil, né? Que ele foi aquela pessoa que se tornou o ícone a nível nacional falando de investimento. E a gente começou a ver bastante vídeo dele e tudo. E aí a gente abriu uma conta e começou devagarzinho investindo, Tesouro Direto, CDB, conhecendo um pouquinho. E na época minha esposa, com mais tempo do que eu, ia pesquisando muito mais que eu e falando, ó, Leandro, essa ação aqui, vamos comprar aqui. Eu acho que vale a pena. Já vale a pena a gente tentar migrar da renda fixa para entrar devagarzinho, caminhando a pequenos passos na renda variável. E assim a gente foi indo. Mas, de fato, assim, é o que eu costumo dizer sempre. Para quem vai começar, eu não sei nada de investimento. Primeiro, não é difícil começar, é muito fácil. E eu não sei nada. Quer começar a investir? Lógico, é muito importante ter a orientação de alguém mais experiente para poder direcionar os caminhos. Mas hoje com a internet a gente consegue achar isso de forma fácil, não é difícil. Mas uma boa porta de entrada é renda fixa, sem dúvida alguma. Ainda mais agora com a Selic em alta, né? Que legal, bacana essa história, hein? E legal saber que a sua esposa apoia isso daí, né? Apoia, Tem apoia. muitas esposas que às vezes têm uma certa dificuldade de entender, né, o que você está aportando. E quando o É, casal tem a mesma mentalidade, eu acho que isso facilita muito, né, a vida dos dois e a vida financeira, né? é A gente sabe que verdade. hoje em dia uma das principais causas de divórcio é a má gestão financeira, né? Não é nem a falta de outras coisas dentro do casamento, mas a questão Isso. financeira tem um peso enorme. Que legal, vocês estão de parabéns, viu? Leandro, se você pudesse abrir para a gente como é que está a sua alocação de ativos hoje? Qual que é o percentual que você tem? A gente sabe que você começou por renda fixa, mas como é que está o percentual da sua Isso. carteira em relação à renda fixa, E ações, variável. Tá bom. isso, renda variável? Tá bom. Então, assim, aí começamos por renda fixa e depois a gente foi migrando de forma paulatina na renda variável. Hoje, na realidade, com o tempo, e é interessante que assim, o fator tempo é importante nos retornos, logicamente, importante também no conhecimento. Então, com o tempo, você procurando conhecer, entender como é que funciona, e como funciona, lendo livros, seguindo pessoas que vão orientar, entendendo como é que se faz análise de ações de fundos imobiliários, etc., você vai ganhando mais confiança para esses passos curtos que eram lá no começo poderem serem passos mais largos e mais rápidos. Então, assim, hoje, digamos assim, uma estratégia que nós definimos foi de a gente ter aí algo na faixa de 80% focado na renda variável e 20% focado na renda fixa. Onde esses 20% nossos que estão na renda fixa, a gente inclui aí também a reserva de emergência. Ou seja, em ativos com a liquidez diária, né, quando a gente fala liquidez diária, é a hora que eu quiser sacar, assim como na poupança eu vou lá e retiro, então a gente mantém ativos que na hora que eu precisar fazer o saque, a gente consegue fazer a retirada. Então, desses 20%, a gente tem alguns ativos em CDBs, LCI,
Tesouro Direto e a reserva de emergência, que está dentro desse percentual também, em um CDB, liquidez diária, 100% de CDI. Vindo para a renda variável, qual a estratégia que a gente está utilizando? Dentro desses 80% da renda variável, como é que a gente faz a nossa divisão? Que, na realidade, a gente até revê ela, digamos assim, de 6 em 6 meses, porque vai muito de acordo também com esses balanceamentos de carteira, às vezes, vai muito de acordo com as oportunidades de mercado, sabe? Então, mas hoje, de forma geral, desses 80%, a gente quer manter algo em torno de 30% em ações, aproximadamente 30% em fundos imobiliários, e esses outros 20% que vão sobrar, aí a gente vai estar variando entre criptomoedas, que acho que um tema mais para frente a gente vai conversar um pouquinho, que é uma tendência, está sendo agora não tanto, mas mais para frente é uma possibilidade grande. E um outro tipo de investimento, que é investimentos alternativos, que é uma área que me foi apresentada há um tempo e eu estou, junto com minha esposa, analisando também esse tipo de investimento. Mas, em suma, seria isso. 20% na fixa e 80% na variável. Que legal, que bacana. Eu já sigo o seu canal, mas eu vou ter que fazer essa pergunta. Você prefere investir em fazer stock picking, escolher as próprias ações? Eu já sei. Ou você investe através de ETFs? O que vocês preferem? Então, o que você acha que é mais eficiente? O que você aconselharia mais ao eficiente. iniciante? Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que ETFs é interessante, é legal. Eu acho que um ponto ruim de ETFs aqui no Brasil, para a gente que pensa em investimento para aposentadoria, né? Assim, meu foco de investimento é investir para gerar renda passiva, onde essa renda passiva que eu recebo dos dois, né? Onde essa renda passiva, onde essa renda passiva hoje, eu reinvisto ela totalmente, aporto mais, e lá no futuro essa renda passiva vai, em nome de Jesus, ser a renda principal. Interessante que até hoje eu vi uma publicação, foi alguma página aqui de investimento, que o Warren Buffett recebeu os dividendos dele da Apple. Não sei se vocês viram. Aí foi um pouquinho, foram 208 milhões de dólares. Aí, assim, eu até estava conversando com minha esposa, né? Falei, caramba, é muito dinheiro que o cara não consegue gastar. E, na realidade, se você for analisar o investimento em renda passiva no longo prazo, e é importante a gente deixar isso bem claro, o longo prazo. O brasileiro, acho que o ser humano, de forma geral, ele é muito imediatista, né? Ele pensa, às vezes a pessoa entra investindo na bolsa, não, eu vou investir agora, investir nessa ação, ela vai dobrar, eu vendo, eu vou ganhar dinheiro. Não é assim. Quem está pensando em investir assim está começando de uma forma errada, se o pensamento for geração de renda passiva. Então, assim, esse exemplo, por exemplo, do Warren Buffett ou do próprio Barsi aqui no Brasil, a gente pode ser o Barsi, pode ser o Buffett, pode ser essas outras pessoas que conseguem ter uma renda passiva alta, porque a renda passiva no longo prazo, ela é exponencial. Na verdade, se você for ver, inicialmente ela de fato, o retorno com a renda passiva, ele tende a ser menor, mas no longo prazo essa curva vai subir de uma forma exponencial, onde daqui, sei lá, 10 anos a minha renda passiva vai me estar gerando um valor de salário que vai me colocar como rico, digamos assim, mas no ano eu vou continuar reinvestindo e no ano seguinte, o que é legal em renda passiva e você não vê isso em emprego, aí ela tem uma capacidade enorme de dobrar. Então, dificilmente no emprego comum você vai conseguir dobrar seu salário de um ano para o outro de formas subsequentes. Na renda passiva é possível você fazer isso. Então, diante disso, porque eu não... ETFs é uma ideia legal. Você já acabou respondendo já. Exato. ETFs é uma ideia legal, mas a princípio, assim, um dos pontos negativos no Brasil de ETF é não gerar renda passiva. Exato. Então eu acho que para a gente que pensa no investir para longo prazo, para aposentadoria, não seria uma boa solução. E outra, é muito importante a gente ter essa possibilidade de fazer as nossas próprias análises das empresas que a gente entende como as ideais. Que legal, Leandro. Eu tenho o mesmo pensamento. Meu pensamento é semelhante. Eu invisto para ter renda. Então, meu foco é renda, né? É aposentar, é ter aquela tranquilidade. A gente não fala em aposentar, ficar parado, mas você ter uma renda ali que te dê uma tranquilidade, né? É para você ter poder de escolha, né? Você poder escolher o que você quer fazer
você ter tranquilidade no futuro. Então, meu pensamento é igual. Eu Exato. acho que o ETF no Brasil é interessante, mas é ineficiente. Pensando nisso, vem a segunda pergunta, Leandro. Você investe no exterior, já que lá os ETFs têm uma dinâmica diferente. Você tem algum investimento no exterior ou você acha que ainda não é o momento? Você está focado mais no Brasil? Você vê que no Brasil tem mais oportunidade no momento? Como é que é o seu pensamento em relação a isso? Sim. Assim, em relação a investimentos no exterior, eu acho que um tema muito importante quando a gente fala de investimento, para quem está escutando a gente, fique atento a isso, é o termo diversificação. E diversificar em tudo, em tudo. Assim, da coisa mais básica, por exemplo, eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, não, você só tem que ter investimento, você não pode ter um imóvel e ter um aluguel de um imóvel. Eu não penso assim. Eu tenho um imóvel físico e recebo aluguel de imóvel físico. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho as aulas que eu dou. Eu tenho o investimento que me gera uma renda. Então, a gente está diversificando em renda. Aí, dentro dos investimentos, diversificar dentro dos investimentos. Então, eu vou diversificar em fixa, em variável. Eu vou diversificar dentro da fixa vários tipos de ativo, dentro da variável vários tipos de ativo. Então, pensando nisso, no termo diversificação, é muito importante o nosso patrimônio, parte dele, ele estar exposto a uma moeda de maior poder. Então, aí que entra a importância da gente investir nos Estados Unidos. Hoje eu invisto, sim, nos Estados Unidos, através da Avenue e do Banco Inter. Estou ainda de forma muito tímida investindo. A minha pretensão, esses 80% de renda fixa, é que metade dele seja dolarizado. Minha pretensão. Hoje eu acho que eu estou com 0,5%, então estou muito longe. Estou muito longe. Mas é extremamente importante, olhando a questão de estar exposto a uma moeda de maior valor, né, e dolarizada. Legal, bacana. Leandro, você tocou num assunto, num ponto importante aí. Imóvel físico para renda. Você é a favor de imóvel físico para morar ou morar de aluguel e investir o dinheiro? Isso é uma polêmica que É uma sempre, né, polêmica. é muito grande. Qual que é a sua opinião em Isso. relação a isso daí? Você que já é pai, tem a sua esposa, qual que é o seu pensamento? Imóvel físico para morar ou viver de aluguel e investir o dinheiro? Doutor, eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que saber dividir muito bem as coisas e, pelo menos é uma visão minha que eu tenho, que sonhos não se compram, sabe? Então, assim, se eu vou conversar com uma pessoa, ela chega para mim para conversar, fala, cara, eu tenho o desejo de ter um imóvel, uma casa. É o teu sonho? A gente só vive essa vida uma vez, né? Pelo menos aqui na Terra. A gente só vive uma vez. É o teu sonho? Vai em frente. Agora, se chegou a pessoa para mim, eu não quero, porque para mim não é negócio. Cara, essa é a tua visão, vai em frente. Então, assim, hoje, a minha visão a respeito disso, assim, hoje eu tenho casa própria, tenho outros imóveis que estão alugados, mas, assim, eu acho por uma questão de solidez importante. Mas eu acho que se a pessoa acha importante ter, show de bola. Se não, ó, não acho, vou viver só de renda passiva, isso para mim já é show de bola e vou alugar porque é muito melhor. E, de fato, se a gente coloca no papel, fiz até uma postagem, foi na mentoria, quando eu estava montando a mentoria, eu fiz uma simulaçãozinha assim, se você compra uma casa de 500 mil, aí essa casa você aluga, ela vai te dar um aluguel aí de uns 2.500, mais ou menos, pelo menos aqui na região, Recife, né? Se é um apartamento, o aluguel vai ser em torno de uns 3 mil, mas se eu compro de fundo imobiliário e o alugo vai me dar 5 mil, então assim, é bem discrepante, né? É interessante. Legal. Não, eu gostei da resposta, bem bacana, bem coerente, né? Questão Eu do achei, sonho, né? Bem coerente, né, Andrei? O que você achou? Bem eu legal a achei, eu resposta achei dele. legal que eu fiquei olhando os posts dele lá e tem sempre uma comparação do salário. Uma que eu vi lá foi acho que foi do Barça com o Neymar. Então, assim, uns posts Foi. muito interessantes que coloca a pessoa a refletir, né? Sim. Chama a Uma coisa atenção, né? que eu tava observando aqui da resposta anterior, né? Essa questão do longo prazo, ele vem falando do tempo. Porque muita gente gosta de usar a desculpa que não tem tempo, né? E quando, na verdade, é uma questão de você pesar o que você está fazendo, o que não está fazendo, o que você vai priorizar, né? Que é uma coisa que a gente traz aqui no Medcast, que é falar sobre essa questão de você usar o seu tempo hoje para amanhã você ter um pouco mais de saúde. Porque, querendo ou não, a gente vai envelhecer
e pode ter problemas ou não. Exato. Investindo de forma inteligente, seja nas ações, fundos imobiliários, criptomoedas e na sua saúde, certeza você vai colher frutos. Então, se você não faz hoje, provavelmente amanhã você não vai ter. Essa é a lei da semeadura mesmo, né? Então, assim, É a resposta verdade. dele está sendo muito legal, porque com certeza faz todo mundo refletir, né, não, Rodrigo? Com certeza, não resta dúvida, né? Eu concordo. Eu acho que a gente está investindo no nosso eu do futuro, todo dia um pouquinho, né? Então eu Isso. hoje estou pensando no Rodrigo de amanhã, de depois de amanhã. Então eu acho que faz todo sentido isso que o Andrei falou, né? A falta de tempo não é desculpa, né? A falta de Não material, é. tem tanta gente boa na internet aí divulgando, Tem. né? O seu Instagram é ótimo, então eu acho isso aí fantástico. Agora eu queria que você falasse, a gente só falou de coisa boa. Eu queria que você comentasse se teve algum erro no início dos investimentos, alguma ação que você comprou. Eu vejo que você é uma pessoa bem ponderada, você estuda para Uhum. investir. Mas teve alguma ação, algum fundo imobiliário que você entrou pensando, nossa senhora, não deveria ter comprado esse fundo, ou me arrependi e teve que vender essa ação? Já aconteceu isso? Se você puder comentar, se não, comenta uma história de sucesso aí, de alguma ação que você comprou e foi lá para cima. Pronto, eu vou comentar o inverso. Assim, lógico, assim, a gente ao longo do tempo a gente com certeza faz algumas escolhas erradas. Eu vou dar um exemplo. Apesar que eu comprei na baixa, só para aquela, eu vou ter na carteira porque vai que Exato. eu, Oi e Magazine Luiza, duas Nossa. ações, né? Que são, hoje Aham, estão, né? Magazine Luiza eu comprei acho que a aham. 2,50. Quando ela bateu a barra mínima, sabe? Eu falei, ó, eu vou comprar 300 ações dela, porque se eu perder é pouquinho, se eu ganhar, vai que as coisas mudem, que o Exa- carnezinho, né? O carnezinho do Exatamente. comercial O dá carnezinho certo. tá na moda, né, agora? Porque assim, a gente sabe que o mercado de ações, de forma geral, né? Acho que a economia de forma geral, ela é muito especulativa, né? Então, assim, às vezes você tem uma ação que ela não tem fundamento nenhum, mas por uma especulação ela dispara. Nubank é o melhor exemplo, né? O IPO do Nubank, os valores foram lá para cima, especulação, né? Exato. Porque o valor de mercado realmente ele não tinha aquele valor. E eu conheço gente Então, assim, fazendo preço oi, médio até hoje, Leandro. Eu tenho amigos que compraram o Magazine Luiza a 15, caiu para 10, vou comprar mais, fazer preço médio. Caiu para 5. Então o cara tá comprando meu Deus, meu Deus. É para é para desse não ficar jeito. batendo aquele sentimento de culpa e tentar baixar o preço médio, né? Mas é Exatamente. bronca, é bronca. Mas assim, Aham. eu disse o inverso porque eu me arrependi, não de ter comprado, mas me arrependi de ter vendido ações por uma necessidade. Teve um período que a gente precisou, e aí eu não recomendo, minha reserva de emergência tinha caído muito, e aí foi um vacilo, um descuido meu, e aí eu estava precisando de um dinheiro para fazer algo que era urgente, sabe? E aí eu acabei, na precipitação, vendendo algumas ações boas que eu tinha colocada e me arrependi. Quando fui tentar comprar de novo, já tinha aumentado uns 40%. Falei, meu Deus, Tinha subido muito, né? tinha subido Leandro, muito. Mas, aham, mas assim, a gente que investe no longo prazo, para quem investe pensando em comprar e vender, realmente, né, talvez o pensamento sim. de comprar na alta não é uma boa, mas para quem investe no longo prazo, o importante é sempre aportar, né, de forma paulatina e rotineira. Sempre está aportando que o resultado vem. Legal. E falando em especulação, né? Já que surgiu o assunto especulação, você investe em criptomoedas pensando, né? A gente tem até uma polêmica que o Warren Buffett deu uma declaração que se vendessem todos os ativos, todos os bitcoins para ele, acho que por 20 e poucos milhões de dólares, ele não compraria, não pagaria esse valor por todos os bitcoins. Porque é algo que não gera renda, não gera nada, digamos Exato. assim, não traz renda, é algo especulativo. Como é que você Totalmente, vê a totalmente. criptomoeda na sua carteira? Você compra ela pensando em vender para alguém mais caro no futuro? Ou você vê ela como realmente algo que pode se tornar uma moeda de troca muito forte entre os países? Eu queria que você desse uma visão, porque tem gente que fala que o Bitcoin é um hedge, é uma proteção, e já vi gente falar que compra para especular. Qual que é a sua posição em É, relação ao Bitcoin?
Pronto. Se eu tivesse a fortuna que Buffett eu também faria a mesma coisa. Eu não compraria de jeito nenhum. Com certeza. Mas, mas assim, é totalmente especulativo criptomoedas. E eu acho que assim, o mercado cripto é um mercado realmente mais focado eu acho que no mercado cripto, a forma de você ganhar dinheiro de fato no mercado cripto é com compra e venda. É um raciocínio totalmente diferente do raciocínio de investimento em fundos imobiliários e ações, que é algo para um longo prazo. No mercado cripto já é um pouco diferente. Então, assim, eu tenho a minha alocação em cripto está bem baixa, está em torno de 4% da minha carteira. Então, assim, eu também não procuro me expor muito porque eu não tenho tempo de estar acompanhando as nuances do mercado. Então, como é que eu atuo no mercado de criptomoedas? Eu atuo de duas formas. Uma é através de alguns levantamentos que eu faço, procurando comprar algumas moedas importantes, principalmente o Bitcoin, porque é a principal moeda de referência do mercado cripto. Então, comprando em baixa para subir um pouquinho, conseguir obter um retorno com ele. E uma outra forma que eu invisto em criptomoedas, que é através até de um amigo meu, hoje você tem alguns escritórios de gestão de criptos, né? Assim, gestão de ativos em criptomoeda. Eu acho que um problema ainda no Brasil relacionado à criptomoeda é que não existe uma legislação sobre. E tudo que não existe legislação é passível de sofrer punição, de ser enquadrado em algo que não é de acordo com a lei. Né? Hoje a gente tem ações, fundos imobiliários, tem legislação sobre isso. Cripto não tem. Então eu acho que é um ponto negativo hoje de você talvez assim tentar aportar um valor maior em cripto porque você tem essa ausência de legislação. Mas eu invisto também através de um escritório de gestão que eles têm uma equipe lá que faz compra e venda e me garante um retorno de, no mínimo, tanto por cento do que eu investi. Então, assim, agora, reforçando, né? É uma exposição bem pequena da minha carteira. Meu foco principal, de fato, é gerar renda passiva com ações, fundos imobiliários, REITs, estoques. Então, assim, empresas de fato que possuem fundamento, que a gente sabe que assim, no mercado cripto as coisas estão boas, de repente Bitcoin cai 50%, por exemplo. E se você tem um site até interessante de criptomoedas, você vê em tempo real as moedas que estão mais caindo e mais subindo. Aí tem moeda que está caindo 99%, ou seja, está perdendo quase seu valor todo, e tem outras moedas que sobem 400% em um dia, se eu falo em um dia. Então, assim, a volatilidade desse mercado é absurda. Então, assim, você se expor a um mercado com a volatilidade alta desse jeito, tudo bem, mas que seja uma pequena parte da sua carteira e tem que estudar muito antes de entrar para não entrar numa furada, porque esse é o principal medo e cuidado que tem que ter. Legal, eu tenho o mesmo ponto de vista. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que tá os seus aportes hoje? Você está mais focado em fundo imobiliário, mais focado em ação? Você usa alguma planilha? A gente fez uma live com o Doutor na Bolsa e eu acho bem legal porque ele tem uma planilha que ajuda ele a investir, né? E fala qual ativo ele tem que investir naquele determinado mês. Como é que está o Leandro hoje? Você vê mais oportunidade em ação, em fundo imobiliário? Você tem uma planilha? Como é que você faz essa alocação de ativo? Pronto. Assim, a minha ideia é manter ações e fundos imobiliários mais ou menos no mesmo patamar de valor investido, digamos assim. Apesar que eu estava até esses dias pensando se eu deixo ações um pouquinho mais alta, porque ações. E aí eu vou entrar em outro tema que eu acho muito importante quando a gente investe. Eu tenho como princípio para mim, quando eu invisto, três características importantes, seja em ação, seja em fundo imobiliário, que é investir em boas empresas ou em bons fundos, boas que eu digo é indicador, fundamento, a história por trás de tudo aquilo também, que é uma coisa que eu olho muito quando eu invisto numa empresa. Eu não vejo só lá os indicadores fundamentalistas, mas eu vejo também outras questões. Por exemplo, uma das empresas que eu tenho mais na minha carteira de ações é VEG. VEG paga bons dividendos hoje? Não. Dividendo de VEG não é bom. Mas a gente sabe que não é só dividendo que vai trazer para a gente o crescimento do patrimônio. A valorização do ativo ele é muito importante. Então, é pegar boas empresas
que tem um potencial grande de crescimento e a IVEG se enquadra nisso. Hoje eu estou com uma valorização IVEG, uma valorização média de 35%. Então, assim, dividendo, eu nunca ia conseguir chegar num período de 2 anos, que eu acho que eu estou com VEG, com a valorização dessa, sabe? De montante investido. E a outra coisa, lógico, bons pagadores de dividendo. Eu acho que é a tríade, né? Boas empresas, potencial de crescimento, paguem bons dividendos. Então, eu acho que esse seria o foco. Eu esqueci a pergunta, doutor. Me deu um branco aqui. Não, se você... Deixa eu tentar pegar aqui. Me deu um branco aqui. Eu entrei no assunto, acabei perdendo a pergunta. Mas eu acho que você acabou respondendo aí a pergunta pra Respondi. gente. No atual cenário, como é que está a alocação da sua carteira? Se você está investindo mais em ação, mais em fundo imobiliário, essa é a questão. Sim. Aí, você vê mais realmente, oportunidade em ação ou em fundo imobiliário? Aí, realmente, assim, eu não sei se vocês perceberam, mas, assim, o mercado, a bolsa, ela deu uma subida boa em ações, né? Aí eu tava vendo, assim, boas oportunidades que foram-se embora de comprar naquele preço que eu queria comprar. Por exemplo, Banco do Brasil. R$33 um dia desses, né? R$33 um dia desse. Passou dos 40 agora. Passou dos 40. E Banco do Brasil é um do meu arrependimento, viu? Eu vendi ele, eu tinha muitas cotas. Nossa senhora. Mas então, assim, agora, né? Final do mês. Vai pagar um dividendo bem legal, né? Vai pagar um dividendo bem legal. Sim. Então, assim, eu vou comprando, né, fazendo esse meu balance. Eu tenho uma planilha, eu acho que a gente que investe, é importante a gente ter aqueles aplicativos que nos ajudam na gestão, mas não abandonar a velha planilha de Excel. Eu tenho a minha planilhinha de Excel aqui, que eu até compartilho ela na minha página, mês a mês eu vou colocando ali, vou compartilhando os ganhos, né? Então eu tenho essa minha planilha e vou tentando, ao longo do tempo, balancear, olhando as oportunidades, realmente. Então, por exemplo, eu vejo que eu estou com... Esse mês eu vou aportar em fundos imobiliários, pelo menos é o que eu tenho mentalizado. E aí eu vejo as oportunidades que eu tenho em fundo, mas se de repente, no lado de ações, eu tiver uma oportunidade muito boa, né, pelo preço que estiver muito baixo, eu vou nela. Então, assim, eu vou fazendo esse balanceamento pela minha planilha também. Legal. Esse mês você falou que a tendência é que você aporte em fundo imobiliário. Com essa deflação que a gente está vendo, você vai em tijolo ou vai em papel? Como é que tá? Tá correndo no papel ou não? Que pergunta, viu? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Fundo de papel hoje, eu acho que né? O pessoal tá caindo né? Então, aí qual é a minha análise sobre papel? Qual é a minha análise sobre papel? Eu tenho alguns fundos de papel na carteira. Eu acho que o de papel que eu basicamente tenho lajes, logístico, shopping, papel, híbrido e FOF. São as 6 áreas que eu tenho de fundos. Acho que papel é o que eu mais tenho, que eu tenho 3 fundos de papel. Nos outros eu tenho 2. Então, assim, de fato, talvez assim, muitas pessoas se espantem porque caíram, né? Iridium, REC-R, HCTR, caíram bastante. Mas a gente que investe no longo prazo, assim, uma pergunta. Se você for fazer uma análise dos indicadores do fundo, eles perderam fundamentos? Não. Não perderam fundamentos. O que está acontecendo esse mês, talvez o mês que vem, né, essa deflação, o outro mês já tem a perspectiva de subir um pouquinho, então assim, eu vejo como oportunidade. E historicamente, o Brasil é o país da inflação. Se a pessoa desespera e vender papel, vai perder dinheiro. Exatamente. Né? Então, assim, eu também tenho muito fundo de papel na carteira e tô tranquilo. Por que a gente fica tranquilo? Porque você já deu a dica, você diversifica seus investimentos. Isso. Né? Agora, você imagina, eu conheço pessoas que estão 70% em papel, 80% em papel. Então, tem alguns conhecidos que entram em desespero. E agora? O que eu faço? Olha, na hora de vender não é agora. Se você tivesse pensado nisso uns 4 meses atrás, dava para alocar melhor. Mas por isso que eu te perguntei a questão se você faz alguma alocação. E eu achei legal isso. Agora, outra pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Você tem 2 filhos, né? São 2 meninos? Isso. 2 meninos. Pensando... Eu gosto de falar assim, eu vejo muito o professor Baroni usando esse termo, eu acho interessante. Não usar a longo prazo, usar perpetuidade. Você investir em ativos perpétuos. Que é para você deixar para os seus filhos, para os seus netos. Para a eternidade. Agora eu vou te apertar. Se fosse para você escolher 3 fundos imobiliários e 3 ações,
para deixar para os seus filhos deixar para os seus netos. Eu sei que as coisas são mutáveis, não estou dizendo que eles não vão vender, mas hoje, se fosse para você escolher 3 ativos que você teria tranquilidade de deixar para eles, não se preocupar, seriam quais? 3 fundos imobiliários, é difícil. 3 ações. Essa é difícil. Essa é difícil. Mas vamos lá, assim, esse pensamento é o que todo investidor que entra para investir no longo prazo tem que ter. Eu não compro ação, o mercado pode cair drasticamente, mas eu não compro ação pensando em vender. Eu compro ação pensando na valorização e na renda passiva que ela vai me trazer. Então, diante disso, o mercado pode flutuar como flutuar. Se a gente pega a curva, realmente, existe essas quedas pontuais, mas a visão macro dele, você vê que sempre é subindo, né? Queda grande, sobe, mas sempre vai estar subindo. Então, assim, respondendo sua pergunta, 3 ações de 3 fundos imobiliários. Um eu já chutei, né? Eu já disse qual era. VEG. VEG, para mim, tem excelentes fundamentos. Assim, é uma empresa que hoje não paga bons dividendos, mas anotem isso aí. Ela vai ser, daqui a uns anos, uma vaca leiteira em dividendos. Podem anotar. Com certeza. Pelos fundamentos da empresa, o quanto ela hoje está investindo muito. VEG, todo mês tem uma notícia de que ela está abrindo uma fábrica em tal lugar, está abrindo uma fábrica em tal lugar, investindo muito em energias renováveis, que é uma das áreas principais para investimento. Então, assim, que vai trazer um retorno muito grande. Então, VEG, sem dúvida, é uma. Uma outra que eu gosto muito, uma ação que eu gosto muito, que é voltada para energia, e eu só vou dizer uma de energia, que é a que eu mais gosto. Energias do Brasil. Legal. Eu gosto muito dessa empresa. Taesa é muito boa, eu adoro Taesa. Fiquei decepcionado com o resultado de Taesa. Eu acho que todo mundo ficou. O mercado ficou, né? Sim, o mercado ficou porque ela anunciou dividendo, mas as ações caíram. Porque o mercado esperava algo melhor. Então, mas é uma ótima empresa. Né? Tá na minha carteira. Taesa, eu não vendo nem a pau. Mas assim, seria Energias do Brasil, porque eu vejo ela com muito mais potencial. Muito mais potencial. E a última empresa, a última ação, eu vou numa tradicional e que tem um histórico excelente. E que é milenar, né? Que é milenar não, que é centenária, que é Banco do Brasil. Legal. Anota isso aí, pessoal. Anota isso daí. São 3 empresas que eu acho que são excelentes. Fundos imobiliários. Legal. Eu vou misturar fundo e Fiagro, porque, para quem não sabe, Fiagro é como se fosse um fundo imobiliário do agronegócio. Né? Assim, de forma mais resumida, com foco mais em papel, mas também tem alguns com foco físico. Mas assim, eu vou envolver o Fiagro também, porque tem um que eu gosto muito. Mas vamos lá. Fundos imobiliários. Um que eu acho muito legal e que eu gosto muito da gestão, Kinea, é o KNRI. Legal. Fundão, hein? Então, o KNRI é um fundo que assim não está pagando hoje os melhores dividendos, mas a gente investe para a segurança. Eu quero uma gestão boa que vai me garantir que o meu fundo não quebre lá na frente. Né? Não entre em declínio total. Então, o Kinea com certeza não vai acontecer. Então, o KNRI era um que eu deixaria. Sem querer vender muito da Kinea, mas um outro que eu gosto muito também deles, não fundo agora é um Fiagro, e eu vejo o agro no Brasil como um potencial enorme, porque essa guerra da Ucrânia está mostrando muito isso para a gente, de que existe uma necessidade a nível mundial por alimentos, e país nenhum no mundo tem o que a gente tem aqui no Brasil. A gente é privilegiado em todos os sentidos. Energia renovável, os nossos ventos e a forma como o Brasil geografia, né? A nossa geografia, né? Isso, é a melhor coisa que tem para ventos, energia solar, exato. E no agronegócio não tem o que falar, a gente é o país do agronegócio. Então eu vejo tanto ações, tem uma ação que eu estou querendo colocar na carteira que seria a quarta se você me perguntasse, mas então coloca, para a gente saber, deu curiosidade. Coloca. É a ação Agro Brasil. Legal, bacana. Ela seria uma que eu colocaria nesse pensamento de que o agronegócio, ele é grande hoje no Brasil e a tendência é cada vez maior o Brasil se tornar uma referência muito maior. Então, pensando nisso, o FII que eu colocaria seria outro da Kinea, que seria o KNCA. Bacana. Que é um Fiagro focado no agronegócio. No agronegócio. E para não dizer que
que eu não vou colocar nenhum de papel, eu colocaria o MXRF. Eu gosto desse fundo imobiliário. Bacana. Eu gosto muito dele. Passou por uma polêmica grande, mas graças a Deus está tudo resolvido, né? Sobreviveu. Eu acho que foi bom para ligar aquele alerta e levar as pessoas a entenderem um pouco mais o que é o mercado de fundos imobiliários. Foi bem bacana. Que bacana. Gostei, né, Andrei? O que você achou, hein? Vamos anotar essas indicações aí, né? Achei bem interessante. Gostei, Banco do Brasil, VEG, né? O Agro Brasil são excelentes empresas. Eu gostei, achei interessante aí, né? Fala aí, Andrei. Sim. Inclusive eu tenho alguns também desses aí. Já tem, né? Bacana. Uma coisa que eu achei legal de ter falado aí é a questão, por exemplo, a galera quer investir muitas vezes em fundos imobiliários pensando que é cassino, mas quando na verdade teria que ter um pensamento de sócio, da empresa. Que nem ele falou, ele vai primeiro estudar como é que foi construída aquela empresa, depois que ele vai para o fundamento, para ver se faz sentido, né? Porque, por exemplo, se não faz sentido você estar junto com aquela empresa, com os criadores, para ver aonde ela pode chegar, não faz sentido. Quando eu vou olhar, eu também fico pensando muito desse lado aí. A VEG, cara, a VEG é sensacional. Eu super concordo com o que você falou. Então, assim, lá na frente ela vai trazer um dividendo, mas o patrimônio só crescendo. Então, você percebe que ele está crescendo. É porque sempre olha para o dividendo, a galera gosta muito de olhar para o dividendo e não olha para o patrimônio crescendo. E não pensa que o seu dinheiro está rendendo também com o patrimônio de crescimento, né? Eu acho muito legal. Eu achei interessante, Andrei, uma coisa que o Leandro citou e que eu achei bem bacana. A questão de que ele não tem preconceito com relação a estatal. Tem muita gente que tem medo de investir em estatal, né? Mas eu acredito que se a empresa tem bons fundamentos, né? Se a empresa é uma empresa antiga, igual você citou o Banco do Brasil, eu acredito que é o primeiro CNPJ da Bolsa de Valores, né? Do Brasil, na verdade. Verdade. Então, assim, é uma empresa centenária, eu acho que bicentenária, salvo engano. Bicentenária. 200 anos o Banco do Brasil, né? 200, então, exato. Assim, e tem algumas pessoas que a gente acompanha que a pessoa, às vezes, o influencer, ele não investe em empresa estatal. É lógico que algumas são mal tocadas, né? Claro, mas eu acredito que o Banco do Brasil é uma empresa que tem excelentes fundamentos, ainda está num preço interessante, apesar de que é o que você falou, verdade. Passou daquele preço que a gente gostaria de pagar, mas é um preço legal, né? Mas, Leandro, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para quem está iniciando nos investimentos, né? Uma mensagem assim para essas pessoas. É possível, você que já tem aí uma certa experiência, já tem o seu canal e tudo, é possível a pessoa no futuro viver de renda investindo na Bolsa de Valores? É outra pergunta que todo mundo vem me perguntar. Mas investindo nisso, eu conseguir ter uma tranquilidade lá na frente? Qual que é o seu pensamento em relação a isso? Você acredita que será possível o Leandro lá com seus 50 e tantos anos, os 60 anos, tá vivendo da Bolsa de Valores? Deixa uma mensagem final aí para o pessoal aí, que você puder falar para a gente. Show de bola, doutor. Assim, eu acho que nós, brasileiros, de forma geral, eu estava até vendo umas estatísticas de percentual de investidores na população. No Brasil, se não me engano, nosso percentual está em torno de 1 a 2%, se eu não estou enganado. Algo em torno disso. Ou menor do que isso. Enquanto nos Estados Unidos é praticamente quase metade da população. Algo assim. Exato. Onde é que eu quero... 3,4%. Se não me engano. Lá nos Estados Unidos acho que é 47%, ou seja, quase 47%. Isso, quase 50%. Quase metade, quase 50%. Então, assim, eu acho que esse start é extremamente importante que nós, de forma geral, tenhamos, de que não dá só para a gente viver acreditando que lá no final a gente vai conseguir ter uma aposentadoria legal, porque hoje a gente sabe que é difícil. Se a gente olha para Previdência, a gente vê que a Previdência é o seguinte: os que estão trabalhando hoje pagam os que estão aposentados. Quando você tem muita gente trabalhando com pouca gente aposentada, beleza, essa conta pode até fechar, mas quando essa pirâmide ela se inverte, você tem muita gente aposentada para pouca gente trabalhando, as leis previdenciárias elas tendem a ficar mais complicadas, não é isso? Então, onde eu quero chegar? É extremamente importante a gente começar a investir. Feito eu falei anteriormente, o investir na Bolsa de Valores não é nenhum bicho de 7 cabeças.
hoje você investe na Bolsa de Valores como se você estivesse colocando seu dinheiro numa poupança, por exemplo. Sendo que ao invés de colocar na poupança, que é um investimento de renda fixa, onde a rentabilidade é muito ruim, você pode colocar em outros ativos de renda fixa ou de renda variável que vão trazer um retorno legal. Então, assim, é mais do que a hora. Como eu disse, nunca é tarde para investir, mas comece o quanto antes. E eu queria terminar essa live só assim, falando um pouquinho, até tá lá na minha página, é uma postagem que eu até deixei fixada, mas que tem muito a ver com isso, falando um pouquinho dessa minha evolução nos últimos 3 anos. Peguei aqui os últimos 3 anos. E a gente vê assim que emprego nenhum, não olhe o valor, mas veja o percentual de diferença de um ano para o outro. Que emprego nenhum vai me dar isso. Então, assim, no ano de 2020, eu terminei o ano de 2020 recebendo uma média de R$ 116 por mês. 116, 2020. Foi um ano que eu aproveitei muito para comprar. Né? Tudo lá embaixo. Março de 2020 foi o sonho, né? Boa, né, Leandro? Foi uma época muito boa. Uma época muito boa. Muita gente se desesperou, né? Saudade dessa época. Saudade. 2021, o meu ganho médio mensal, né? Mensal teve flutuações, mas o médio, uma média aritmética mesmo, foi de R$ 511,38. Ou seja, aumentou mais do que dobrou, 4 vezes. Né? Mais do que dobrou. Quadruplicou. Exatamente. Quadruplicou. Então, assim, onde que numa empresa eu conseguiria ter esse retorno, né? Assim, meu salário. E aí, agora no ano de 2022, a minha média atual, assim, hoje no ano de 2022 eu já ganhei mais do que o ano de 2021 todo, de dividendos, ou seja, na metade do ano eu já tinha ganhado mais do que o ano todo que se passou. Mas, Leandro, sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? É uma coisa que você não conhece, chamado bola de neve. Bola de neve. Não é? Exatamente. Bola de neve. Exatamente. Olha aí, bola de neve. Né? Esse é o termo que a gente fala muito, né? Não é? E aí, esse ano eu tô com uma média de ganho de R$ 1.290. De média. De média. Então, qual a mensagem que eu quero deixar? De que a gente tem que mudar um pouco esse nosso pensamento sobre investimentos e também mudar o pensamento imediatista. A gente investe, pense quando você começar a investir, invista pensando como se fosse o seu INSS. Então não é investir pensando em vender ação e não investir, é investir focado na renda passiva, ou seja, nos ganhos que você vai ter desse investimento que você fez e você reinvestir o que estiver entrando. E aí a gente vai vendo esse efeito bola de neve que a gente tanto fala e que ele é devastador, assim, ele é surpreendente. E com o passar dos anos, ele vai ficando cada vez maior. A bola de neve, conforme ela vai descendo a montanha, ela não vai aumentando e ganhando mais velocidade. Com certeza. Esse é o efeito bola de neve. Cara, que papo legal, hein, Andrei? Que mensagem final. Olha, Leandro, eu não tenho nem palavras para te agradecer o tanto que foi bacana ouvir sua história, sua experiência, o tanto que você é engajado, você e sua esposa, né? Então, de parabéns, né? Vocês vão longe, que o casal que pensa dessa forma não tem como dar errado, né? Aqui em casa também é a mesma coisa. Minha esposa sempre me apoiando, sempre do meu lado ali, me incentivando. Você está de parabéns. Eu só tenho gratidão pelo fato de você ter aceitado aqui o nosso convite, tá? Muito obrigado. Conte com a gente aqui do Medcast porque você precisar. Se estiver passeando aqui pelo Tocantins, vou estar por aqui. Tocantins, muito bom. Estou no Tocantins. Vocês dois são no Tocantins? Eu sou mineiro, mas eu estou no Tocantins tem 17 anos. O Andrei estava aqui no Tocantins, mas conta aí, Andrei. Na verdade, todo mundo quer dar um canto, né? Eu sou do Pará, né? E fui estudar aí no Tocantins. O Rodrigo foi meu professor da faculdade. Que legal! Aí eu formei, trabalhei aí na cidade por 6 meses e depois me mudei aqui para São Paulo, região de São Paulo. Já rodei Sorocaba. Agora estou morando na região de Limeira aqui, mas eu trabalho na região aqui de Limeira e trabalho também na região de São Paulo. Então, eu estou meio assim aqui rodando São Paulo em todo canto, né? E eu não sei se o Rodrigo terminou, Rodrigo. Você quer falar mais coisa? Eu posso falar? Não, só agradecer. Obrigado, Leandro. Eu que agradeço. Muito, muito, muito bem-vindo aqui. Toda vez que você quiser voltar no nosso canal, eu quero mais uma vez agradecer você ter aceito o nosso convite, cara. E assim, é sempre uma super aula. Todo convidado que vem aqui, você com certeza foi o cara que contribuiu para todo mundo. E assim, a gente tem que fazer
levar essa informação para o pessoal, né, para eles acordarem, porque, imagina, né, são 3,4% de pessoas que invertem, ou então que saiu daquele círculo vicioso que é pensar que o INSS vai bancar a gente lá na frente, quando na verdade isso Exato. pode estourar, né? Eu É tô verdade. puxando um pouco para minha aula e linkando o que você falou. Eu acho que a gente tem que começar a pensar e não depender do Estado. Essa aqui é a verdade. A gente tem Exatamente. que ajudar o nosso país, pensar como Exato. patriota, pensar como sócio desse país que é muito rico, mas tem muitas mazelas de pobreza devido à má administração, à corrupção que a gente vive, né? Exato. Então a gente Isso está é aqui com triste demais. pessoas que vai chegar na casa de cada um que está aqui com a gente até agora e tentar botar uma sementinha, né? Para ver se um dia lá na frente floresce que nem o nosso dividendo, nosso investimento aí. É Então, verdade, cara, é verdade. ó, de coração, seja muito bem-vindo toda Muito vez que você quiser obrigado. aqui. E a porta vai estar aberta. E foi um super bate-papo e a gente está muito agradecido. Só gratidão. Legal. Eu que agradeço, pessoal, também Obrigado, aí o viu, convite. Leandro? Legal. E agradecer o pessoal que ficou até agora com a gente. Tinha até É um verdade, é amigo, tinha um verdade. amigo Galera aí foi de Jundiaí, o pessoal que acompanhou a live. Pessoal, obrigado, viu, pela presença de vocês, por prestigiar aqui a gente, né? O nosso amigo Leandro. Ó, Leandro, Isso. obrigado, fica com Deus. Dá um abraço na esposa, nas Amém. crianças aí. Ah, Andrei, ó. e parabéns para sua esposa que aprova, né? É. Eu também super me apoia também. Não posso dizer, tem que falar da minha aqui Exato. Elas Gente, vão ficar obrigado, felizes, viu? né? também. Isso aí. Com certeza. Obrigadão, viu? Ó, obrigado. Deus abençoe aí, até mais. Ó, Foi um abração prazer. pra vocês, viu? Até mais, Andrei. Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Abraço. Para quem ficou até agora.